boa noite. Sou o pastor Valdeir e quero deixar uma mensagem nesta noite no seu coração. Uma mensagem de fé, de esperança, de amor. Uma mensagem de libertação, de ligamento ao Senhor Jesus. Uma mensagem da videira. A palavra de Deus lá em João 15:1 diz: Eu sou a videira. A videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15:1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o dono da lavoura, o dono da videira. E Cristo é a videira. Cristo é o fruto, é a raiz do fruto. O nosso Deus é o lavrador, o dono da lavoura. Como você tem lido já no princípio em Gênesis, que Deus criou o mundo. Então, quando Deus criou o mundo, Ele é o dono do mundo. Deus é o criador do mundo. Então, no mundo, Deus fez e criou. O Senhor Jesus é a videira verdadeira. Então, a videira que produz fruto. E você é um fruto dessa videira. Você é o fruto da vida eterna. Você é um fruto do Senhor Jesus. A palavra de Deus no livro de João diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Esse é o contexto desta noite. Esse é o contexto da videira. Pode dizer assim: eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira? Em Israel, acostuma dizer videira, um pé de uva. O pé de uva é uma videira. Ela produz os seus frutos. Ela se ramifica para produzir mais fruto. Ela aumenta os seus ramos para que produza mais fruto, para que venha dar mais e mais fruto a cada dia, a cada ano. Aí é uma videira pura, uma videira grande, uma enorme videira. Assim é Jesus com o Evangelho. O Evangelho, ele precisa se ramificar. O Evangelho precisa crescer. O Evangelho precisa multiplicar. Para que multiplicar? Para ganhar almas, para salvar a vida, para quebrar corrente, para quebrar cadeado, para quebrar algema. O Evangelho precisa se expandir. Quando Jesus chega em Israel, a videira, quando ele amaldiçoa o fruto, o fígado, o pé de fígado, ele estava lançando sobre a cidade, porque a cidade Israel estava descansando, estava parado, Israel não estava mais produzindo fruto. Israel estava desanimado, estava só debaixo das folhas da videira, descansando. Descansar se chama ficar na sombra da videira. E já não é mais produzir fruto. Produzir fruto é continuar ganhando alma. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, na palavra do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, nós já estamos limpos. Limpos no conhecimento da palavra. Limpos do pecado. Limpos da iniquidade. A iniquidade é uma raiz que mata a videira. A iniquidade é uma raiz que nos desliga da videira. A raiz do pecado. E o Senhor veio para nos libertar dessa raiz do pecado, para que nós passamos agora a dar fruto. Quando nós estamos na iniquidade, nós consumimos o fruto do pecado. Quando nós entramos na videira, nós produzimos o fruto da vida eterna. Há uma diferença entre pecado e vida eterna. O pecado, ele gera morte. A videira em Cristo, ela gera vida. Quando nós estamos no pecado, nós geramos morte. E não ganhamos vida. Nós perdemos vida. Nós perdemos caminho. Nós perdemos os atalhos, nós perdemos a presença, a imagem do nosso Senhor na nossa vida. Então, quando nós estamos na videira,
Quando nós estamos ligados na videira, nós temos que produzir fruto, para que sejamos limpos e produza mais fruto. Limpo como? Quando a videira ela começa a produzir fruto, ela começa a criar folha. Sabe por que a videira tem que ser limpa? Quando um pé de uva começa a dar uva, ele começa a produzir folhas, e enormes folhas. A folha na nossa vida se chama soberba. A folha se chama soberba. Se chama você se achar uma grande pessoa, um grande pregador, um grande homem de Deus. Quer dizer que a sombra daquilo que você pregou, fala assim, eu ganhei muita alma, eu preguei demais o evangelho. Então aquele que está na videira, o Senhor o limpa. Tira esta raiz da iniquidade da videira para que ela não atrapalhe o crescimento do ramo. Porque toda a árvore enxertada em Cristo, ela dá fruto. Agora você vai entender melhor, nós somos o galho. E para que o galho dê fruto, tem que ser enxertado em Cristo. Que fruto é esse? O fruto da vida eterna. O fruto da vida eterna. Então, temos que produzir o fruto. Mas para que você produza o fruto, você tem que estar ligado em Jesus. A vara em si próprio não produz fruto. Se nós somos a vara, nós em si próprio não conseguimos produzir o fruto da justiça, o fruto do Espírito, o fruto da obediência e o fruto do discernimento espiritual, o fruto da bondade. Não conseguimos produzir o fruto de ganhar alma, porque a vara em si, ela não ramifica, ela não cresce. A vara em si, ela não tem força. A vara em si, ela não tem raiz. O vento sopra e arranca. A vara em si própria, ela não consegue segurar os vendavais, então ela não produz o fruto. Se ela dá o fruto, ela perde os frutos, porque a raiz dela é em cima da terra. A raiz dela é nesta terra material. E tudo que você planta nessa terra fica. Então o fruto da terra, a terra o consumirá. O fruto do Espírito, ele dura para a vida toda. É o fruto que o nosso Senhor Jesus fala, o fruto do Espírito. Como nós iremos nos ligar a Jesus? Para que a vara se ligue a Jesus, você precisa aceitar. É preciso fazer um enxerte. Quando você vai fazer um enxerte de uma fruta, de um pé de fruta, você precisa pegar o galho mais forte. Você precisa lascar um galho que você deseja. Pegar já um galho produzindo. Pegar e colar aquele galho, amarrar aquele galho, passar por um certo procedimento. Assim também somos nós. Quando nós somos enxertados em Jesus, para que nós começamos a dar fruto, nós temos que passar por um certo procedimento. Nós temos que irmos até Jesus. Aceitarmos Jesus como nosso único Salvador. Por que esse procedimento? Esse procedimento é para que você tenha o caráter, tenha as descendências, você tenha os procedimentos do Espírito Santo de Deus. Para que você tenha a virtude do Espírito Santo de Deus. Você precisa passar por uma limpeza, perder todas aquelas folhas que você trouxe do mundo, perder todos aqueles brotos que você trouxe do mundo, todas aquelas iniquidades, perder toda aquela força, aquele conhecimento que você tinha. Talvez você pega um pé de limão, ou se você enxertar um pé de limão no apocã, ele vai dar pocã. Porque o fruto que você está enxertando é um apocã. Então o pé de limão não tem como mais dar limão, ele vai dar pocã. Mesmo ele sendo limão, ele vai produzir pocã. Mesmo você sendo um pecador, quando você é enxertado em Cristo, você vai dar o fruto da vida eterna. Você vai começar a pregar o Senhor Jesus, você vai começar a pregar o nome do Senhor, pregar a salvação, a libertação, a redenção, a misericórdia do Senhor, a graça que o Senhor Jesus nos alcançou, porque nós éramos um pecador. Ele foi lá no mundo do pecado, no mundo da iniquidade, ele foi lá na podridão do pecado e pagou um preço por nós. Essa é a graça, é de graça que ele nos comprou pela graça, sem nós o conhecermos, sem nós o aceitarmos. Ele foi lá e pagou, se sacrificou por mim e por você. Então, quando ele se sacrificou, aquele que o aceitou, aquele que o aceitar, aquele que vai aceitar ainda, vai receber este ligamento na videira.
Quando você aceita Jesus, você recebe o ligamento na videira. Você vai começar agora a ser banhado pelas forças da raiz da videira. É a raiz da videira que vai começar a te sustentar. A raiz da videira produz bons frutos, porque o vosso Pai, Ele que é o verdadeiro lavrador. E o lavrador cuida da sua lavoura. Então, quando você é enxertado em Jesus, o Pai Todo-Poderoso, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Ele começa a zelar de você. Começa a cuidar, mudar tuas características, mudar o teu modo de pensar, começa a abrir teus olhos espiritual, começa a tirar a cegueira do mundo, começa a destampar os teus ouvidos para que você ouça agora a palavra do Senhor, começa agora a abrir o teu entendimento, para que quando você ouvir, você passe a entender, quando você ler, você passe a entender. Então você vai passar por um procedimento para que você seja salvo e comece a produzir o fruto da vida eterna. É esse fruto, meu amado, que vai gerar vida. O crente, para ganhar alma, o crente, quando está convertido, para ganhar alma, para resgatar, para pregar o evangelho, ele precisa estar convertido na videira. Israel estava ligado na videira, desde descendência na videira. Tinha promessa na videira. A videira era a sombra que cobria Israel. Era o fruto que sustentava Israel. Mas Israel não quis produzir fruto. Israel não se desligou da videira. Só não quis produzir fruto. Só não quis aceitar. Israel deixou que a iniquidade o cobrisse o seu coração. Israel preferiu aceitar a mentira, o engano e a falsidade. E atirar pedra sobre a verdade. Então muitas das vezes nós estamos vivendo o mesmo tempo de Israel. As pessoas estão deixando de aceitar a verdade e viver um mundo de fantasia. O mundo do pecado é um mundo de fantasia. O mundo de desejo é um mundo de fantasia. O mundo de busca incessante é um mundo de fantasia. Então deixa de adorar a Deus e começa a viver uma fantasia, começa a se desligar da videira. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando somos ligados na videira, temos que permanecer na videira, para que deis, ides e produzis bom fruto. E quem produz bom fruto, o Senhor o limpa, o acolhe, o limpa e o coloca de novo na seara, para produzir mais frutos, para produzir fruto para a vida eterna. A palavra de Deus em João 15, quase assim: estais em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a vara de si própria não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também, olha só o que o Senhor diz: assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se o homem não estiver em Deus, ele não pode produzir fruto. Se o homem não estiver ligado em Deus, ele não produz fruto. Mas pastor, eu não estou entendendo, Valdir. Vou te explicar mais claro. Você pode pregar. Você pode anunciar, você pode orar, mas você não vai gerar fruto. Você não vai conseguir ganhar alma. Você não vai conseguir que o Espírito de Deus cura. Você não vai conseguir que a presença de Deus seja naquele momento ali real, que a presença de Deus venha chegar naquele lugar. Você não vai conseguir que o Espírito Santo de Deus se manifeste naquele lugar. Porque você não está ligado na videira. O crente tem que andar ligado na videira. Porque a palavra de Deus diz assim: também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim, não produz fruto. Se você cortar um ramo e não deixar ele mais ligado na água ou enxertar ele vai morrer. Então assim também somos nós. Se nós não estivermos ligados, nós iremos morrer. Morrer para Cristo. E viver uma vida de podridão. Então é melhor que nós abandonemos essa vida. E nos desligamos na videira. Você que está assistindo, se você querer se ligar na videira, aceita Jesus como teu único e salvador. E receba a vida eterna na tua vida. Se liga na videira nesta noite. Se enxerte na videira. Talvez seja um pé
de uma fruta amarga, tem produzido frutas de derrotas, frutas de vergonha, frutas de iniquidade, tem produzido os frutos que têm envergonhado você, frutos que não têm servido para o teu crescimento espiritual. Mas quando você aceitar Jesus e se ligar na videira, você vai passar a produzir fruto da vida eterna, vai ter um novo testemunho na tua vida. Quando você renunciar ao pecado, quando você largar o pecado para trás, renunciar ao velho homem. O que é renunciar? É confessar que agora você é uma nova criatura em Cristo, você não quer mais aquela vida que você vivia, você agora vai lutar para ter uma vida em Cristo. Aí você vai se ligar na videira. Você vai ter fruto. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então a palavra de Deus é bem clara. Em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Se nós não estivermos em Jesus, nós não podemos fazer nada. O homem só pode fazer alguma coisa ele estando ligado em Jesus. Ele tem que estar enxertado em Jesus. Ele tem que estar ligado. Lá em Marcos 10, sim, o Senhor diz assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônio e pisar a serpente. Mas quando o homem está em Jesus, os discípulos estavam em Jesus. Então recebeu o poder, recebeu a autoridade. Autoridade para curar, poder para expulsar demônio. Então quando você estiver ligado em Jesus, você vai receber poder e autoridade. O reino do céu vai ser manifestado na tua vida. Quando você estiver ligado na videira, ligado na verdade, você vai dar fruto, e o fruto é o que vem de Deus. O fruto é o que ganha a alma. Você pode pregar para um macumbeiro, pode pregar para um feiticeiro, ele vai aceitar, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está transformando a vida daquele homem, está arrancando dele todos os laços da morte, todas as ciladas do inimigo. O diabo, ele não pode com o sangue de Jesus. O diabo, ele não pode com o poder de Deus. O diabo, ele não pode com a manifestação do Espírito de Deus. Isso ficou bem claro na cruz do Calvário, quando Jesus venceu a morte. Quando Jesus venceu a morte. Por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo um homem o pecado saiu do mundo. Pelo um homem o pecado entrou, por Adão. E por Jesus Cristo o pecado saiu do mundo. Entendeu? Então o diabo não pode. O diabo infiltrou o pecado na vida de Adão e de Eva. E Jesus tirou o pecado da humanidade através da sua morte, do seu sacrifício no Calvário. Para que você fosse enxertado em Cristo. Para que você desse fruto. Para que você fosse a videira verdadeira. Então você é a videira. Você pode produzir fruto. Você pode conseguir. Você pode chegar lá. Você pode ser abençoado por Deus. Se você quiser, você vai ser abençoado. O Senhor, quando operava os milagres, dizia assim, se queres. Se tu queres, então veja. Se tu queres, seja limpo. O que tu queres? Então tudo que Jesus operava, ele perguntava, se tu queres, se você quer, trazendo no dia de hoje, se você quer, pode ver. Se você quer, você está lembrado. Perdoados estão os teus pecados. Então, se você quer hoje, o Senhor pode te curar hoje, pode te libertar hoje. Se você crê, você pode receber a palavra agora no teu coração. Você pode acatar essa palavra para dentro de você e dizer, Senhor, eu quero ser uma videira. Eu quero ser enxertado. Se até hoje eu fui uma vara que não produzi fruto, eu quero produzir fruto. Eu quero estar ligado em Ti. Eu já não quero ser mais um pé de limão, de lima. Não quero mais ser um pé de tangerina. Não quero mais ser um amargoso. Eu quero ser uma videira verdadeira. A videira era um símbolo de Israel. Então você tem que ser um símbolo de Cristo para esta nova era. Um símbolo de Cristo para esta nova geração. E qual é o símbolo de Cristo? A vida eterna. O símbolo de Cristo é o perdão. Qual é o símbolo de Cristo? O amor. Qual é o símbolo de Cristo? A paz.
Qual é o símbolo de Cristo? A fé. Então você precisa ter um símbolo de Cristo para essa nova era. Renuncia você mesmo. Olha para dentro de você. O que eu produzi para Cristo? Eu olho para dentro de mim agora e começo a dizer o que eu produzi para Cristo. O que fruto eu dei para Cristo? O fruto que nós temos que dar para Cristo é ganhar almas. Quantas almas eu ganhei para Cristo? Para quem eu preguei o Evangelho? Qual é o meu testemunho para este povo? Qual é o meu testemunho na minha vizinhança? Qual é esse meu testemunho na minha casa? Qual é o meu testemunho na minha família? Qual é o meu testemunho na minha sociedade? Será que ainda eu sou a velha criatura ou sou um novo homem? Qual é o seu testemunho na tua igreja? Qual é o seu testemunho na tua família? Quando você está na igreja, você fala em língua, na tua casa você xinga, você briga, você caça intriga, você caça confusão. Qual é o teu testemunho na escola? Qual é a marca que você tem de Cristo, que você carrega com você para onde você vai, que é um símbolo na tua vida? Um símbolo de fé, um símbolo de amor. Qual é a marca de Cristo que você tem, que demonstra que você é um verdadeiro cristão? Qual é a marca que você tem que te separa do mundo? Qual é a marca da videira? A videira produzia uva, e você produz o quê? Hein? Tá vendo? Nós temos que estar ligados. Isso é para mim. Talvez eu não produzi nada até hoje, eu preciso produzir fruto. Eu preciso ganhar alma para o reino de Deus. Eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso anunciar o Evangelho para que o reino de Deus se expanda nesta terra. Para que o reino de Deus cresça e aumenta e produza mais e mais frutos. Não adianta eu reclamar que o mundo está ruim, não adianta eu reclamar que o governo está ruim. Mas se eu orar, o Senhor vem do alto do céu e responde às nossas orações. Se eu e você começarmos a orar pelos problemas da nossa sociedade, o problema da nossa casa, se eu e você começarmos a orar pelos nossos governos, nossos governadores, se eu e você começarmos a buscar a presença de Deus para que Deus mude a história deste povo, não mudar o mundo. Talvez você fale assim, mas eu vou orar para Deus mudar o mundo. Não. O mundo vai nascer árvore, vai crescer árvore, vai continuar produzindo frutos. Vai ser terra, vai ter água. É o mundo. Foi Deus que criou a terra. Nós temos que orar para Deus mudar o coração do homem. Para Deus colocar dentro do coração do homem um coração de carne, tirar o coração de pedra. E destampar o ouvido do homem para que ele comece a entender a palavra de Deus. E comece a resgatar os pecadores. E comece a ter misericórdia. Temos que orar para que Deus compadeça desse povo. Tenha misericórdia deles e alcança eles. Porque esse é o trabalho da videira. A videira produz fruto e sombra. Olha só como que o Espírito Santo de Deus é imenso. A videira produz fruto e sombra. Fruto para alimentar e sombra para descansar. Esse tempo de angústia é porque não tem sombra. Então não tem videira. As videiras estão curtas, estão fracas. As videiras já não estão alicerçadas no ramo, estão desligadas do ramo. Então não há sombra. Pode ter fruto, mas não tem sombra. Por quê? Porque se um pé de fruta não estiver adubado, ele não produz folha. Está entendendo? Pode perguntar para qualquer agrônomo. Um pé de fruta, se não estiver bem adubado, ele não produz folhas. As folhas amarelam e caem. Ele produz seus frutos, frutos pequenos, que não vão para frente. Cresce, mas morre. Entenda só como o Senhor é sábio, a palavra do Senhor é sábia. Para a edificação de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Então nós temos que se ligar em Deus. Se enxertar. Deixar que a água que jorra na raiz da videira também jorra na nossa vida. Ribarabacantaramachérias. Deixar que o Deus, o lavrador que cuida da videira, também cuida da nossa vida. Ribacantaramaracimaraias. Oriandecantaramaracimaraias. Deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus te banhar. Fica ligado na videira. Receba essa mensagem no teu coração. Eu vou fechar com mais um versículo aqui que diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará e os colhem, e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiser,
e vos será feito. Aí você vai receber bênção. Aí você vai receber milagre. Aí você vai receber a resposta das tuas orações. Para que a resposta chegue, tem que estar diante deste versículo. Se vós estiverdes em mim, se você estiver ligado em Cristo, ligado na videira, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Você está entendendo? Se vós estiverdes em mim. Quer dizer, se nós estivermos em Cristo. E agora, se Cristo estiverdes em nós. Entendeu? Em 15:7, se vós estiverdes em mim. Se nós estiver em Cristo. Agora, se a minha palavra estiveres em vós. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. A palavra é o poder de Deus. A palavra é Deus. Então, se eu estiverdes em vós, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que queres. Entendeu por que as coisas não aconteceram na tua vida ainda? E nem na minha vida não está acontecendo? Entendeu por que ainda o milagre não chegou? Porque nós não estamos em Cristo. Ou nós estamos na metade e não guardamos a palavra. Nós conhecemos o caminho, conhecemos o enxerto, aceitamos Jesus, estamos em Jesus, mas não guardamos Jesus. Se esses dois alinhamentos, se esses dois frutos, se esses dois personagens estiver ligado junto, estiver ligado, um é maior que o outro. Esse ligado nesse. Estiver ligado. Se se vós estiverdes em mim, pedirei tudo. Estou dizendo tudo o que você quer. Tudo o que quereis, tudo que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Está entendendo? Pedirei tudo o que queres, e assim sereis o meu discípulo. Interessante a palavra de Deus, né? Que conhecimento ela nos dá. Então nós entendemos por que não recebemos as bênçãos. É por esse simples motivo aqui, ó, porque nós deixamos de se vós estiverdes em mim, João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserdes. Esses dois princípios do começo aí muda toda a história. Muda toda a história na nossa vida, toda a história da nossa vida, todo o nosso sofrimento. A dor não pode te afastar desse princípio, a tristeza não pode te afastar desse princípio, a angústia não pode te afastar desse princípio. O mundo não pode tirar esse princípio do seu coração. Nada pode arrancar esse princípio da tua vida, porque esse princípio é a forma de você produzir fruto, esse princípio é a forma de você produzir a vitória, este princípio produz a vida eterna, esse princípio produz a riqueza, esse princípio produz frutos para a tua geração. Glória a Deus por este entendimento, glória a Deus que nos abre o olho espiritual. Glória a Deus que nos tira a venda dos nossos olhos espiritual. Isso daqui se chama Deus tirar nossas vendas da cegueira do pecado. Talvez você pergunta, Senhor, por que a minha vida não dá certo? Senhor, por que eu oro e nada acontece? Senhor, eu estou fazendo campanha nas madrugadas e a minha oração não é repetida. Aí o Senhor diz, abre a minha palavra em João 15:7, meu filho, minha filha, minha serva, minha varoa, meu varão. Abre minha palavra em João 15:7. Interessante.
Meu Deus, como o Senhor é tremendo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se vós estiverdes em mim, quer dizer se nós estivermos em Deus, como estivemos? Na obediência, no amor. Se nós estivermos em Deus, guardando os seus princípios, como nós vamos estar em Deus? Nós só pode estar em Deus quando nós guardamos os princípios, obedecendo a palavra de Deus. Olha como nós obedecemos. É quando você não guarda ira e nem rancor. É quando você não faz o desejo da carne. Em Gálatas 5,17. A carne milícia contra o espírito e o espírito milícia contra a carne. Então, quando você não anda pela concupiscência do corpo, é quando você permanece em Cristo, mesmo nas dificuldades. Se vós estiverdes em mim, se vós ainda credes em mim, está firme em mim, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiver em nós. Eita Deus, aleluia. Quero te agradecer por esta noite e pedir para que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, toma nesta noite, meu Pai, este ouvinte pelas mãos. E visite a causa dele, Senhor, colocando dentro do coração dele a tua palavra. E ligando ele nesta noite diante da tua videira, Senhor, verdadeira. Para que ele venha produzir bons frutos. E corta, meu Deus, os ramos, Senhor, que tenha produzido maus frutos. Corta os ramos das iniquidades, meu Deus, do desejo da carne. Corta os ramos do pecado, que tenha ligamento com o pecado, Senhor, e comece a produzir sobre a vida dele, Pai. A ligar este ramo em Ti agora, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Senhor, liga teu filho nas tuas bênçãos. Senhor, Pai, que nós nos encontramos diante do teu caminho, Pai, o caminho das tuas promessas na nossa vida espiritual. Pois queremos, meu Deus, receber a tua promessa espiritual. Queremos receber as bênçãos espirituais, Senhor, para esses dias. Queremos receber a bênção espiritual, Senhor, para este século. Queremos viver tua promessa nesse século, meu Deus. É por isso que te pedimos que tira as vendas dos nossos olhos. Desvenda, Senhor, os nossos olhos. Destampa, Pai, os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz e entender e compreender o teu Espírito. Que nesta noite, Senhor, o Senhor visita cada lar e cada família. Em o nome de Jesus, amém. Fica com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus e do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Receba a sua vitória no nome de Jesus.